Seguindo no assunto de saúde, hoje é o dia 29 de outubro, que é considerado o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, AVC, ou também chamado de derrame. A data busca alertar a população sobre a doença. Todos os anos, milhares de brasileiros são gravemente afetados pelo AVC, com risco de morte ou incapacidade permanente. Para entender um pouco mais sobre a doença, recebemos o neurocirurgião Jorge Luiz Garcia Ferraboni. Doutor Jorge, bem-vindo. Boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais novamente. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. O que é um AVC? Tem realmente essa ligação com o nosso sangue, com o bombeamento sanguíneo, é isso? Sim, o AVC, também conhecido por derrame, ele inclui uma condição em que ou há falta de suprimento sanguíneo para uma determinada região do cérebro, ou que existe um rompimento de uma artéria, causando um extravasamento sanguíneo no interior do tecido cerebral, e assim também ocorrendo um sofrimento dessas artérias que são banhadas por esse suprimento sanguíneo. Esses são os dois tipos diferentes até de AVC que tem. Qual é isso? A questão de falta de sangue ou excesso do sangue? Sim, o AVC ele é subdividido em dois. O AVC isquêmico, que é quando ocorre essa obstrução de uma artéria e então isso leva ao sofrimento isquêmico do tecido encefálico, e o hemorrágico. 85% dos AVCs eles são isquêmicos e 15% são hemorrágicos, quando ocorre então a ruptura dessa artéria e então extravasamento do sangue para o interior do tecido encefálico. E o que causa um AVC em algumas pessoas? A gente costuma ver pessoas mais velhas tendo AVC. Essa questão da idade ajuda? Ajuda, mas os três principais fatores que causam AVCs isquêmicos e hemorrágicos são, em primeiro lugar, hipertensão arterial sistêmica. O paciente hipertenso não controlado, ele aumenta em 4 vezes a chance de ter um AVC. Em segundo lugar, o fumo. E em terceiro lugar, o diabetes não compensado. Claro que aí existem outros fatores. Os outros fatores são sedentarismo, estresse, desordens alimentares, mas enfim, os três principais que eu queria trazer aqui são a hipertensão arterial sistêmica não controlada, o fumo e o diabetes não controlado. E a gente pode perceber alguns sinais antes de ter esse AVC? O corpo dá alguns sinais que pode vir a acontecer? O que a gente precisa ficar em alerta? Eu resolvi trazer a mnemônica norte-americana, FAST, né? Então, o que acontece? F, a gente colocaria como alterações da fala. Então, a pessoa que tem a dificuldade de entender o que se está falando, ou que a gente vê que não compreende, ou que tem dificuldade para falar. A segunda situação seria A, de arm, braço. Seria a pessoa que teria uma dificuldade de mexer o braço ou mexer uma perna, é o que a gente chama de déficit motor. A outra condição seria uma cefaleia súbita. Não uma cefaleia como outra qualquer, mas a pior cefaleia da vida, aquela cefaleia explosiva. Como eu costumo dizer, a cefaleia é como se tivesse explodido uma bomba dentro da cabeça. Outras condições são tontura, desorientação temporoespacial, mas assimetrias da face. Então, os norte-americanos trazem como FAST, né? FAST face, F de face, ou seja, assimetrias principalmente da boca. A de arm, que representaria então os déficits motores no braço, na perna. S de speech, que seria dificuldades na fala, de falar ou compreender a fala. E T, que eles colocam time, ou seja, tempo é vida, né? Agir de forma muito rápida. E o que a gente deve fazer? Essa seria a minha próxima pergunta. Se eu percebi que está dando em mim, ou até em alguém próximo ali está tendo um AVC, o que eu devo fazer antes até mesmo de procurar ajuda médica?
Olha, o que se deve fazer primeiro é manter a calma, né? Em segundo lugar, se você tem a certeza ou uma forte suspeita que aquilo seja um AVC, o que você deve fazer é procurar um departamento de emergência, porque existem janelas que a gente chama. Essas janelas, elas colocam a possibilidade de alguns tratamentos que eu acredito que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, quanto mais cedo esse paciente for atendido, melhor a chance dele sobreviver e sem sequelas. Eu iria perguntar isso das sequelas. Muitas pessoas que tiveram derrames, AVCs, ficam com sequelas depois. Essa da face é uma, né? A gente vê às vezes que a pessoa fica com a boca torta, o olho caído. Quais são as sequelas que um AVC pode deixar em uma pessoa? O AVC mata, né? Eu acho que tem que ficar claro na nossa conversa que, assim, o AVC e o infarto são as patologias que mais matam no mundo. E uma outra estatística que é da World Stroke Organization, que está junto com a Organização Mundial da Saúde nessa questão do dia 29 de outubro e tornar essa patologia mais conhecida no mundo inteiro, é que 1 a cada 4 de nós aqui teremos um AVC durante a vida. Então, AVC é uma doença que, junto com o infarto, são as doenças que mais matam no mundo. Sequelas. As sequelas, elas incluem déficits motores, principalmente. Então, são aqueles indivíduos que têm dificuldade de mexer o braço, dificuldade de mexer a perna. Como você falou, assimetrias de face. Alterações cognitivas, como o indivíduo fica com dificuldade de prestar atenção nas coisas, de se concentrar, dificuldade de memória, enfim, e depois as dificuldades com o equilíbrio. Doutor, e para finalizar, quais são os tratamentos? Bom, os tratamentos são drogas que a gente usa que dissolvem esses coágulos, e o tratamento endovascular, que é a trombectomia mecânica, onde é inserido um catéter ou pela perna ou pelo braço e se remove esse coágulo. Mas eu queria ressaltar aqui que o tratamento ainda mais importante é o tratamento preventivo. É uma coisa que já está batida, todo mundo sabe, mas assim, do ponto de vista prático, tá? Todo mundo sabe que tem que fazer dieta, enfim, né? Aquela velha história. Mas se você puder controlar a pressão, se você puder parar de fumar, e se você, diabético, se tratar de forma adequada, largar o carboidrato, procurar o seu médico, isso já é um grande passo. Isso aí, eu já diria 2/3 da prevenção. Doutor, muito obrigada pela ajuda e fica então essa dica para o pessoal de casa. Cuidar da alimentação, fazer exercício e ter uma vida mais saudável. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.